6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Senhor, nós já pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, e acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos então que o Senhor, na Sua graça, quebre as nossas existências e abra os nossos corações. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a vida desta igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Muitas pessoas acham e acreditam que a igreja começou no livro de Atos, a partir do capítulo 2. Porém, durante a estada de Jesus entre os homens, do ponto de vista físico, ele sempre tinha alguns encontros e algumas reuniões que demonstravam uma espécie de embrião da igreja, se assim poderíamos dizer. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de João, conforme indicamos e lemos, logo após o milagre da ressurreição de Lázaro. Então Jesus foi a Betânia, fez a cura de Lázaro, e agora ele faz uma reunião, não exatamente na casa de Lázaro, mas na casa de Simão, o ex-leproso, conforme indica os evangelhos de Mateus e Lucas. Então ali ele se reúne, e nessa reunião tem alguns personagens extremamente importantes. Tem os personagens que faziam parte da reunião do milagre, ou melhor dizendo, do milagre de Lázaro, e alguns outros personagens que estavam naquele encontro. Uma igreja, ela precisa ter personagens com essas características que estavam presentes naquele encontro. Um personagem mais importante, o próprio texto dá a sequência, do ponto de vista humano, era Lázaro. Afinal de contas, Lázaro estava morto e ressurgiu. E esse era um fato inédito, um fato incompreensível para os seres humanos. Participava daquela reunião, como eu disse, de um embrião da igreja, no qual Lázaro era testemunha viva do poder de Deus, era testemunha de um milagre único. As igrejas, as reuniões que nós participamos, elas precisam ter testemunhas desses milagres de Deus na existência. Há muitas pessoas que têm sido objeto desse milagre de Deus, que são verdadeiros milagres as suas existências, o encontro dessas pessoas por Deus. E as igrejas precisam ter pessoas que passem ou vivam essa experiência de serem transformados, de serem mudados e de terem uma nova vida e uma nova experiência com Deus. Estava aqui também presente a vida de Simão. Simão era um ex-leproso, era um excluído da sociedade, era alguém que era deixado de lado, era alguém que não podia conviver com as demais pessoas, mas, alcançado pela graça de Deus e por um milagre de Jesus, ele fora curado, e agora ele participa daquela festa, daquele banquete, daquele encontro. A igreja do Senhor Jesus precisa ter pessoas ex-excluídas da sociedade,
pessoas que não são consideradas, pessoas que não podem conviver de uma forma normal, até que elas se tornem objetos da graça de Deus e sejam curadas, alcançadas por Deus. Então elas se tornem pessoas normais, que podem então participar da vida da comunidade, e não só da comunidade, mas da própria sociedade. A reunião era na casa de Simão, um ex-leproso. O terceiro personagem que estava aqui era Judas, porque os discípulos participavam dessa reunião. Judas participava desse momento. E isso também é extremamente importante. Judas, apesar do convívio dele com Jesus, apesar do tempo dele com Deus, apesar do conhecimento que ele tinha das coisas da Bíblia, apesar dos 3 anos de convívio intenso, vendo as coisas acontecerem, Judas foi alguém que reagiu negativamente àquela ação de Maria que derramou o perfume de nardo puro aos pés de Jesus. Judas fazia parte daquela reunião. Toda a igreja ela tem esse tipo de personagem, aquele que reage contra, aqueles que estão sempre fazendo observações contrárias ao que está se propondo a ser feito pela própria comunidade, ou por alguém que resolve tomar alguma ação, especialmente quando essa ação é uma demonstração de amor. As pessoas sempre existem em todo grupo, em toda comunidade, pessoas que reagem de forma negativa, de forma crítica. Existem pessoas que estão sempre torcendo para que as coisas não deem certo. Toda comunidade, todo grupo humano, todo agrupamento no qual reúnam pessoas e seres humanos tem esse tipo de personagem. Judas estava presente. Estava presente também Marta. Marta, como nós sabemos, tinha aquela característica de servir. Ela desejava servir. Ela queria servir. Ela tinha o desejo de servir as pessoas. E essa é a característica também comum em muitas igrejas. Todo agrupamento humano, toda igreja tem pessoas com disposição para servir. Tem pessoas que se oferecem para servir. Tem pessoas que querem, de alguma maneira, se colocar à disposição para que o reino de Deus avance, alcance e seja alcançado. Esse era um outro personagem, e esses personagens estão presentes na vida da igreja. Em qualquer lugar em que existam pessoas com disposição para servir, há uma manifestação de Deus, há uma ação de Deus, há um mover de Deus no ambiente daquela comunidade. Ainda que essas pessoas sejam poucas, ainda que sejam alguns, quando alguém se dispõe a servir a Deus e um grupo de pessoas começam a se reunir na disposição de servir, então Deus se manifesta. Estava presente nessa reunião também Maria. Maria era alguém que tinha aquela disposição de ouvir a Deus e de servir a Deus de forma apaixonada. Ela estava disposta a oferecer muito mais do que o seu serviço, mas estava disposta a demonstrar o seu amor a Deus. Ela tinha o melhor que ela podia oferecer para Jesus, era o seu nardo, o nardo puro, que era um perfume caríssimo. Ela então quebra aquele vaso e vai até Jesus num gesto de gratidão, de amor, e demonstra o seu amor a Deus. Toda a comunidade que se reúne em torno do nome de Jesus, sempre o Senhor levanta pessoas com disposição para demonstrar amor a Ele, para se dispor a servi-lo, para se dispor a ir além do comum, para demonstrar a sua dedicação e a sua paixão por Deus. E onde isso acontece, os milagres começam a acontecer, a gratidão começa a acontecer, a alegria começa a envolver a comunidade. Havia um outro personagem, e esse é indispensável na vida da igreja, era Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém
para em Betânia, para naquele lar, é recebido naquela casa, e Jesus então se reúne com aquelas pessoas, recebe a gratidão daquele grupo de pessoas, e se manifesta ali, e devolve aquilo com a sua presença, com a sua alegria, com o prazer do convívio, da comunhão com aquelas pessoas. Jesus foi acolhido naquele lar para um tempo de descanso. Toda a igreja precisa ter esses personagens, e o principal deles é a presença de Jesus naquele lugar. E quando Jesus encontra um grupo de pessoas que o acolhe, que o recebe, que o hospeda, que passa na nossa casa, quando ele é convidado para o nosso jantar, quando ele é convidado para ser por nós hospedados, ele se manifesta de uma forma maravilhosa e sempre nova. Esses são personagens que fazem parte da vida da igreja. Agora, para fazer parte da vida da igreja, a gente precisa viver alguns processos. Como a gente viu aqui estava gente cheia da vida de Cristo, Lázaro. Aqui estava alguém que fora curado e que era excluído e agora está incluído, Simão. Aqui estava gente transformada, Marta, Maria. Aqui estava gente disposta a servir, gente disposta e apaixonada por Deus nesse encontro. Aqui estava Jesus presente. Era um tempo de festa, de alegria, de gratidão. Era um lugar de descanso. Então, por que é tão difícil nos nossos dias a gente perceber e ver igrejas com essas características? Por que nós somos tão relutantes a participar e a se entregar e a desejar participar de um ambiente que é assim? Por que nos limitamos a tanta, ou somente a expectação, somente a observação, somente a prestar atenção no que está acontecendo na vida da comunidade? Porque nós não nos dispomos a servir. Existem algumas razões. Porque não nos dispomos a ser apaixonados por Jesus? Porque as comunidades não contam com um número maior de pessoas com disposição a servir a Deus com alegria, com paixão, com amor. Então eu quero deixar alguns princípios para vocês. Princípios que nos ensinam a conviver com a comunidade. Princípios que nos levam a entender melhor o que é uma igreja. Primeiro princípio: não é possível alguém participar com paixão e ter disposição no coração para servir a Deus, se essa pessoa não crê em Jesus. Jesus, naquele momento, antes de estar naquela reunião, ele fizera um milagre. E foi um milagre inédito, espetacular, totalmente diferente. Um milagre que revelava quem ele era. Um milagre que servia para que as pessoas compreendessem melhor quem ele era. Houve um diálogo entre Marta e Jesus. E o diálogo foi o seguinte, no capítulo 11. Jesus foi avisado que Lázaro havia morrido. E então Jesus vem, depois de 4 dias, até Betânia. E Marta então vem ao seu encontro. Jesus, antes mesmo dele entrar na cidade, Marta já o encontra. E Marta diz o seguinte para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus olha para ela e diz assim: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida. E o seu irmão vai ressurgir. Marta então diz para Jesus assim: eu sei, ele vai ressurgir no final, depois, quando todos ressurgirem, ele vai ressurgir. E Jesus então responde para ela:
da seguinte maneira: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus estava dizendo para ela, e ele encerra dizendo assim: crês nisto? O grande problema da maioria das pessoas é que elas não acreditam que Jesus ressurgiu. Elas não acreditam que Jesus é vida. Elas não acreditam, ainda que frequentadores de uma comunidade, de uma igreja, elas não acreditam que elas são habitadas por Jesus. Elas não vivem nessa dimensão. Elas não vivem crendo de fato que são habitadas por Jesus. Apesar delas saberem a doutrina, apesar delas terem concepções teológicas, apesar delas dizerem que um dia elas vão ressuscitar, apesar delas terem uma sabedoria com relação à palavra de Deus e à Bíblia, elas não usam ou elas não sabem, por não crerem que elas são habitadas por Jesus, elas não sabem como usar a sabedoria vinda de Deus no seu dia a dia. Por essa razão, elas vão se tornando pessoas que sabem muito, mas vivem muito pouco. E por isso a participação delas na vida da igreja é sempre uma participação de observar, de ver, mas não tem nenhuma atuação, porque a vida delas não vaza, a vida delas não transborda, a vida de Jesus que está nelas está retida. Elas sabem muito, elas conhecem muito, elas têm muito conhecimento, elas creem em muitas coisas, mas a vida de Jesus não transborda. Por isso, elas se tornam pessoas infelizes, elas vão se tornando pessoas amarguradas, elas vão se tornando pessoas entristecidas, elas vão se tornando pessoas que sabem, mas que não servem e que não buscam, não fazem com que essa sabedoria se transborde e alcance a vida das pessoas. O segundo princípio que a gente aprende aqui é que para viver na igreja, a gente precisa ter uma linguagem do coração. E eu vou explicar. A mesma reação, ou reação semelhante, teve Marta. Jesus estava na porta da cidade, Marta vai até Jesus, faz este encontro, e Jesus então responde que ela precisa crer, que Ele é Deus, mas Marta ficou em casa. Então Jesus continua, vai entrando dentro da cidade. E algumas pessoas vão à frente e avisam a Maria, e diz: Maria, Jesus está chegando, e Ele está vindo para cá. E Maria vai até Jesus, e usa as mesmas palavras de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, o meu irmão, não teria morrido. Mas Maria não apenas diz isso, Maria tem uma reação. A Bíblia diz que ela chora. E Jesus se comoveu ao ver o choro de Maria. Maria tem o mesmo diálogo, mas chega com um coração aberto. Chega com o coração aberto para o Senhor. É fundamental, se você quiser ter uma vida com Deus, que você aprenda a chorar e abrir o seu coração para Deus. A Bíblia diz que o Senhor agitou-se no seu espírito. A Bíblia diz que Ele se comoveu. É verdade que nem sempre os nossos choros comovem a Deus. A maioria dos nossos choros, ou do nosso chorar, é em função das nossas preocupações de ordem extremamente egoísta. É verdade que Deus não se identifica com a maioria dos nossos choros, porque nós choramos apenas por esses brinquedinhos aqui da vida. Nós não nos importamos muito com o outro. O choro de Maria é pela perda de um ente querido, de alguém que ela amava, de alguém que significava muito.
Era um choro de alguém que estava voltado para uma outra pessoa. A maioria dos nossos choros são choros egoístas, voltados para nós mesmos. E esse é o segundo princípio. Quando você quiser se aproximar de Deus, você precisa ir até Ele e chorar por causa dos interesses de Deus na face da terra. Deus chora a ver famílias fragmentadas. Deus chora ao ver lares destruídos. Deus chora a ver pessoas caminhando para a morte. Deus chora a gente que está confusa na sua identidade. Deus chora ao ver pessoas em sofrimento e em dor. E esse deve ser o seu choro também. Esse deve ser o seu choro. O seu choro precisa ser parecido com o choro de Jesus. O segundo princípio: creia que quando vem o choro de Jesus, tudo torna-se possível. O verso 35 tem o menor versículo da Bíblia, no capítulo 11. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou por causa de Maria. Jesus chorou por causa de Lázaro. Não, Jesus chorou porque ele sabia que ele precisava revelar-se àquelas pessoas. Ele sabia que agora ele iria fazer um milagre. E seria um milagre tão impressionante que ninguém mais poderia fazer aquele milagre. Nenhum ser humano, nenhum profeta. Ninguém poderia ressuscitar Lázaro. E agora era a hora de começar a revelação de quem ele era. E quando você compreender quem é Cristo, e quando você crer nele, de fato você vai se convulsionar e vai chorar por você entender quem é Deus. E o milagre que ele iria fazer é para a revelação de quem ele era. O milagre que Jesus fez, ainda que se juntasse Platão, Sócrates, Einstein, Bill Gates, Mandela, Madre Teresa, Obama, o Papa Francisco, os monges tibetanos, Dalai Lama e Dalai Barro, nenhum homem seria capaz de fazer isto. Nenhum homem seria capaz de fazer com que aquele que estava morto ressuscitasse. Só Deus tem o poder de fazer isso. Com Lázaro, com você, comigo e com qualquer pessoa. Só Ele tem o poder de dizer: Lázaro, vem para fora. Só Ele tem o poder de trazer vida. Só Ele tem o poder de ressuscitar. Só Ele tem o poder de curar. Ele é Deus. E o dia que você entender isso, você vai se convulsionar diante dele. E a sua participação na vida da igreja será muito diferente do que ela tem sido. O quarto princípio: Deus não abençoa a preguiça existencial. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não toma iniciativas para o bem. Muitos não tomam iniciativa para o mal, graças a Deus, pela graça de Deus. Mas também não tomam iniciativa para o bem. São seres, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas ficam indiferentes, não são proativas. E elas têm uma relação com Deus como se Deus fosse um contraventor de todas as leis humanas e divinas. Tem gente que acha que Deus vai limpar o nome dela no CPCC. Tem gente que acha que Deus vai fazer cobrança das dívidas. Tem gente que acha que Deus vai esconder as amantes. Tem gente que acha que Deus vai chorar para ele se tornar mais rico. Tem gente que acha que não precisa fazer nada, que basta frequentar uma reunião. Deus, Ele exige que as pessoas tomem algumas iniciativas. É necessário haver uma ação física. É necessário haver uma decisão no seu coração para você viver uma vida com Deus. É necessário você crer nos princípios de Deus e obedecer às ordens de Deus.
Foi por isso que no milagre de Lázaro, quando a palavra de Deus vem até ele e pergunta para Maria, para Marta, onde o sepultaste? Vocês acham que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia, mas Jesus dá uma ordem, porque as pessoas precisam aprender a obedecê-lo. As pessoas precisam compreender que Deus não te dá uma ordem que você não possa cumprir. As pessoas precisam compreender que Deus não te dá uma ordem que você não seja capaz de cumprir. Mas Ele é tão misericordioso que a pergunta dele implica em você pegar nas mãos dele e ir até o lugar aonde você sepultou o seu cadáver. É a companhia, é a presença. Você tem que ir com o Senhor até lá. Está aqui, Senhor. Foi aqui que eu coloquei o meu cadáver. Foi aqui que eu coloquei nesse túmulo as minhas dores, as minhas aflições, as minhas raivas, meus rancores, as pessoas que eu desejo matar. Elas estão aqui, Senhor. Aqui está o túmulo. E Ele quer essa relação conosco. Você precisa ir com Ele, você precisa pegá-lo pela mão e mostrar o que você está fazendo. Senhor, Tu sabes onde eu sepulto os meus Lázaros, mas eu vou Te obedecer. Está aqui, Senhor. Onde você coloca as suas raivas? Onde você coloca as pessoas que você mata no seu coração? Senhor, você tem que dizer para Ele: Senhor, aqui estão os meus funerais, que não cessam, que todo dia eles querem ressuscitar por mim mesmo. Senhor, vem, está aqui, está presente. Aqui estão os meus maus hábitos, aqui estão os meus rancores, aqui estão os meus vícios, aqui estão as minhas enfermidades, aqui estão as minhas doenças. Senhor, estão aqui. Por favor, no Teu nome, faz alguma coisa nova na minha vida. Você precisa ir até lá. O que você faz com os mortos que você tem dentro do seu coração? A maioria das pessoas fazem orações, e Deus começa a ser um álibi para você não ser curado, porque você não tem coragem de mostrar para Ele o que você está guardando. Existem lugares na sua alma que você não pode ir, que somente Deus pode ir. Existem lugares que somente você, o máximo que você pode fazer é dizer: aqui está, Senhor, a minha dor, a minha angústia, meus ódios, minhas amarguras, minhas doenças. Nesses lugares só Deus pode ir. Ninguém ressuscita Lázaro. Somente a voz daquele que será ouvida por todos os homens na eternidade é que pode dizer: vem para fora, Lázaro. Somente Ele pode ir a algumas áreas da sua vida e tirar de dentro de você essas coisas que estão mortas e não tratadas e não curadas na sua vida. O sexto princípio: e uma comunidade, uma igreja, ela precisa ter pessoas assim. Pessoas que tenham coragem de ir até Deus, pessoas que tenham coragem de mostrar a Deus como está a sua alma, o seu coração, as suas emoções. O quinto princípio: obedeça a Jesus, e as consequências sempre serão saudáveis. Maria, quando Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar, onde o sepultaste, tirai a pedra. Maria reage e diz assim: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias, está tudo degenerado, Senhor, está saturado de podridão. Mas Jesus insiste e ordena: tirai a pedra. Eu estou ordenando, é minha responsabilidade cuidar do mau cheiro, é minha responsabilidade trazer a vida. O mau cheiro não decreta o final, o mau cheiro não impede que haja ação de Deus.
Nada é irreversível. Quando o Senhor ordena e manda tirar a pedra, tire a pedra. Nada é imutável. Não há nada que não possa ser transformado. As trevas se transformam em luz. O perdido é encontrado. O alienado se arrepende. O leproso é curado. E o morto ganha vida quando você obedece. Tirai a pedra. Tire a pedra da sua vida, que está impedindo que o Senhor ordene, que o Senhor cure a você. Mas nós temos medo do nosso próprio mau cheiro. Nós temos medo de abrir, nós temos medo do cheiro da morte. Nós queremos lidar com a vida perfumada. Quando está perfumado, aí a gente obedece, aí a gente fica bonzinho, aí a gente fica previsível, aí fica tudo certo. Mas quando tem que tirar a pedra para que o nosso mau cheiro seja visto, nós não queremos. É por isso que muitos de nós preferimos orar do que fazer algo, do que tomar decisões, do que agir. Para encontrar esse Lázaro que está dentro de você, você precisa tirar a pedra. Você sabe o que você usa para não sentir esse mau cheiro? Você sabe quais são os álibis para você não olhar para dentro da sua vida e ver que você precisa de cura? Uma comunidade, uma igreja, ela precisa ter pessoas que tenham coragem de ir para Deus e obedecer a Deus, sabendo que as consequências de quando nós nos arrependemos, confessamos e agimos para sermos tratados e mudar os nossos hábitos, as consequências disso Deus nos garante, Deus nos suporta, Deus nos atende. O último princípio para a gente encerrar. Jesus nos ordena a sermos alívio para quem sai da morte. Lázaro estava vivo, mas o rosto estava amarrado, rosto coberto. Nós gostamos de cobrir o rosto, nós usamos véus, nós não queremos que o rosto seja visto. Jesus estava ali, e depois que manda Lázaro vir à vida, Lázaro ressurgiu, mas estava amarrado, preso, o rosto coberto, e as pessoas paralisadas olhando. Então o Senhor vem e diz assim: desatai-o e o deixai-o ir. O milagre em uma comunidade, a bênção em uma igreja se torna viva, uma igreja se torna bonita e saudável, quando ela tem cristãos que estão dispostos a desatar os nós da sua própria vida e da vida dos outros, da sua própria existência e da existência dos outros. Uma comunidade não pode viver contemplando as ações de Deus e nós nada fazemos. Aí não somos igreja, somos apenas uma reunião. Nós temos que agir, nós temos que desatar os nós. A gente que convive com você que está em sofrimento, a gente que está ao seu lado e que sofre muitas dores, você precisa tirar o véu que você usa. Você já tem a vida de Jesus, mas talvez você ainda esteja com esse véu, ele precisa ser retirado. As pessoas que você convive são pessoas que estão amarradas, que estão presas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm lutas, pessoas que têm maus hábitos, pessoas que têm costumes inadequados, pessoas que aprenderam e foram educadas durante anos a viver uma vida longe de Deus, pessoas que estão começando a entender quem é Jesus. Elas precisam ser ajudadas. A vida da igreja só acontece quando a gente obedece a Jesus, quando a gente se dispõe a tirar os véus, a tirar as ataduras, a desatar os nós, os que estão em nós e os que estão fora nas pessoas. É por isso que esta igreja oferece oportunidades para você. Ela oferece oportunidades para que os nós e as ataduras da sua vida sejam retiradas.
não só pelo Senhor, mas também por pessoas que se dispõem a caminhar com você. É por isso que a igreja tem pastores, é por isso que a igreja tem líderes, é por isso que a comunidade tem grupos para você ir e ter comunhão, e à medida que você vai convivendo, esses nós e essas ataduras vão sendo percebidas, e você começa então a ser ajudado por esses irmãos e por essas irmãs, para que você cresça, para que você se torne um cristão mais maduro, para que você possa confessar a vida de Jesus que está em você. Há muita gente que crê, mas está aprisionada, está presa. Eu já estou encerrando. E tudo que eu falei aqui é relativo. Se você ouviu e entendeu a voz de Deus, eu quero te convidar para você abrir o coração para Deus. Quero que você seja sincero, não comigo, mas com Deus. Quais são os sepultamentos que você tem feito na sua vida? De coisas que você tem enterrado e você não permite que Deus tenha acesso. Quais são as raivas, os rancores, os desamores, os ódios, as decepções que estão lá e conduzem as suas reações e impede que a vida de Cristo se manifeste em você? Eu não estou falando de doutrina. Você já as conhece, você já as sabe. Eu não estou falando de você apenas orar e não tomar nenhuma decisão com aquilo que já está dentro de você. Se você está aqui nesta noite, você entendeu que Deus falou com você. Se você quer fazer da sua vida e da sua família uma casa amiga de Jesus, aonde Ele pode vir, depois de tirar as ataduras da sua vida. Se você quer ter uma vida com Deus, de verdade, eu quero que você comece a abrir o coração para Ele. Num ambiente onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus, morre muita gente boa de Deus. E morre muita gente amiga de Deus. Nem todos, ao morrerem, são pessoas ruins. E nem todas, ao morrerem, são pessoas boas. Mas muitos de nós temos medo de tratar a nossa vida diante de Deus. E é isso que é importante. É como você crê em Jesus. Ele é Senhor da sua vida. Você crê em Jesus Cristo como o Senhor, que morreu, ressuscitou, foi aos céus, voltou para habitar no seu coração? Você crê? Você crê que Ele é poderoso para entrar na sua vida e devolver a vida a você? Você crê e você quer de fato tirar as ataduras da sua vida? Você quer que Deus use a vida das pessoas que fazem parte desta ou de outra comunidade para que as suas ataduras sejam retiradas? Você quer levar Jesus até o lugar onde você está sepultando as suas doenças, as suas enfermidades, os seus problemas, suas decepções, as suas raivas, e pedir para Deus tratar de tal forma que a vida dele prevaleça sobre os seus ódios? Você quer? Você quer servir ao Senhor com alegria no coração, por causa da vida dele que circula dentro do seu coração e da sua vida? Você quer desatar os nós? Você crê que essa enfermidade, ou as enfermidades que você as teve, não são para a morte? Você quer que Deus tem interesse em tirar da sua vida tudo aquilo que não faz parte do projeto dele? Você quer que o Espírito dele ilumine o seu coração?
Você quer? Ou você vai continuar nessa vida de ir e vir sem crer? Às vezes tendo Cristo como alguém que está em você, mas essa vida que não se manifesta, que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém sabe. Você quer que Deus chore por você? Você quer mostrar as tumbas da sua vida para Ele? Então, se você pensa assim, eu quero te convidar para você orar conosco. Nós vamos pedir para o grupo vir aqui à frente. Nós vamos cantar novamente uma música. E eu vou pedir para você fazer da música a sua oração. Acho que pode ser a última música. Eu vou pedir para você fazer da música a oração. Nós vamos encerrar aqui orando. Quem sabe você ainda não entendeu, não creu, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Enquanto você não crê que Ele é Deus e que Ele deu a vida para morar dentro de você, você vai continuar tendo essa vida movida pelas suas emoções negativas. Você vai continuar com esse coração ingrato. Você vai continuar entristecido. Você vai continuar alimentando os cadáveres que estão dentro do seu coração. Enquanto você não mostrar para Ele. Enquanto você não chorar os choros de Deus, por causa do seu pecado e da sua dor. Enquanto você tiver tumbas para colocar raivas, amarguras, decepções, ódios, você vai continuar vivendo, indo e vindo, mas sem a vida de Jesus, sem desatar os nós, sem sair para viver uma vida para a glória dele. Vamos cantar. Vamos ficar em pé.